Maria, sou missionário Céu Roberto. O estudo aqui é simples. Eucaristia. É, a Eucaristia, ela não é simples, um simplesmente pão, um simplesmente vinho. Não é um suquinho de uva. Não. É o simbolismo que vai lembrar a memória de Cristo. Mateus 16, sobre ti, Pedro, edificarei uma igreja. É uma igreja que vai celebrar e atualizar o sacrifício de Cristo. Jeremias 33, 17 e 18. E são pessoas especificamente sacerdote autorizado. Que ele tem a unção de consagrar. O sacerdote, quando está consagrando ali a Eucaristia, o vinho que vai se tornar sangue, já não é mais o sacerdote, é o próprio Cristo. Olha só que o apóstolo Paulo vem nos ensinar. 1 Coríntios 11, 23 e 25. Ó. Eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E depois de ter dado graça, partiu e disse, isto é meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que bebedes, fazei em memória de mim. Assim, todas as vezes que comeis desse pão e bebeis desse cálice, lembrais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, todo aquele que come o pão e bebe o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um se examine a si mesmo. E assim como coma desse pão e bebe desse cálice, aquele que comer e beber, sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Olha que interessante, que é sagrado. A Eucaristia não é simplesmente um pão, como os protestantes pregam, ou simplesmente um vinho. Que interessante, Apocalipse aqui 22, 19, vem nos dar um alerta. Aquele que muda a Escritura, aquele que muda o ensinamento de Cristo. Olha só que interessante, ó. Eu declaro todo aquele, 18. Eu declaro todo aquele que ouvirem as palavras da profecia desse livro, se alguém lhe ajuntar alguma coisa, Deus ajuntará sobre ele a paga descrita nesse livro. E se alguém dele tirar qualquer coisa, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, descrita nesse livro. Aquele que atestar essas coisas diz sim, eu venho depressa. Amém, vem o Senhor Jesus. Quer dizer o quê? Aquele que mudar o ensinamento vai perder direito da parte do livro da vida, da árvore da vida, né? Aqui o sacerdote, ele não é simplesmente uma pessoa comum. Não. Lucas 22. É isso que a igreja celebra. Aqui, ó. 19, 20. Tomou em seguida o pão e depois de ter dado graça, partiu e deu-lhe, dizendo, isso é meu corpo, que é derramado por vós. Fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, tomou também o cálice, depois de cear, dizendo, este cálice é a nova aliança, em meu sangue que é derramado por vós. Olha só que interessante. É a Santa Missa, meus queridos. O único culto verdadeiro que vai celebrar a memória de Cristo. A sua morte e a sua ressurreição. Não é simplesmente um pão. Não é simplesmente um suquinho de uva. Pessoas consagradas e autorizadas. Que vem lá do fundamento dos apóstolos, Efésios 2:20,
E os bispos são os sucessores dos apóstolos. Mateus 26, 19, 20, Mateus 26, 28, Marcos 14, 22, 24, João 6, 41, 59. Que interessante. É isso que a igreja celebra. João 6. Pão que desceu, seu 41 até os 59. Você vai ter um entendimento, o significado. Mas vamos aqui até o 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que eu lhe der é a minha carne para a salvação do mundo. Essas palavras os judeus começaram a discutir, dizendo: como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comeres a carne do Filho do Homem e não beberes o sangue, não tereis a vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive, eu vivo pelo Pai. Assim também aquele que come a minha carne vive por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que o vosso pai comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Olha só que interessante. Quem come esse pão, que é a Eucaristia, o corpo e o sangue de Cristo, não é simplesmente um pão, não é simplesmente um suquinho de uva. Não. Aquele que comunga a Eucaristia, o sangue e o corpo de Cristo, Cristo vai entrar dentro dele, meu irmão. Os adventistas do sétimo dia não acreditam nisso. Ah, vocês católicos estão matando Cristo de novo. Nem os judeus entendiam o que Cristo estava falando. Você só vai entender se você acreditar na verdadeira igreja. É sobre ti, Pedro, edificaria a minha igreja, que vai seguir isso aqui. Tanto que o apóstolo Paulo perseguiu a igreja, se converteu para a igreja e está falando a mesma linguagem que Cristo está falando aqui. Os apóstolos estão falando a mesma linguagem. Tanto São Mateus, São Marcos, São Lucas e o evangelista São João. E o apóstolo Paulo falando a mesma linguagem. Aqui é a primeira Santa Missa na Escritura. Se você catar a Bíblia aqui em Jerusalém, cadê? Está ali. É a missa. Cristo, ele preparou, ensinou seus discípulos que ele escolheu, deu instruções ali quando ele ressuscitou, ficou 40 dias ali dando instrução do reino, ensinando, deu autoridade de perdoar, de reter, João 20, 21 a 23, deu pastoreio a Pedro, do João 21, do 15, 17, e deu instrução. Oi, nego. Não, tá frio. Dá um beijo no pai. Acordou agora o tamanho dele já. Eita, manda um joia pro pessoal. Eita. É isso que Cristo quer ensinar a sua igreja. Não essas doutrinas de homens que é simplesmente um pão, um vinho, não. É sacerdote, meus queridos, que é encarregado de fazer essa consagração à Eucaristia. Salve Maria sobre a sua vida.